Que os jogadores dos dois times fizeram altas provocações desde que o Gabigol chegou a Belo Horizonte, né? Quando o Gabigol chegou, ele brincou que tinha um grande clube na cidade, aí o outro lado não gostou, o Lian correspondeu. O Christian também falou. O Christian falou, aí o Daverson falou e tal. Criaram um clima para o jogo que deveria ter sido um clima só para aumentar a rivalidade, mas ela extrapolou, esse clima extrapolou em muito só uma rivalidade. Desde que a bola começou a rolar, a gente só viu o cacete. 47 faltas. 47 faltas marcadas, aliás, por um juiz que também foi a altura do jogo, né? Horroroso, a altura do jogo. Fora as faltas que ele não marcou e as que ele deu vantagem, ele não parou o jogo. Bom, se ele tivesse paralisado todos os lances, a gente teria ultrapassado as 55 faltas. Se a gente observar que cada vez que o pau cantava, o jogo parava 1 minuto para um atendimento, a gente teve praticamente uma falta por minuto, porque o jogo também não andou. Os dois times perderam ainda uma ótima oportunidade para se prepararem de uma forma mais interessante, disputando um verdadeiro jogo. Muito feio, pancada, o juiz não mostrou cartão vermelho porque não tem pulso. Ali ele podia tirar tranquilamente 2 de cada lado. Exatamente, falei hoje pela manhã. 2 de cada lado. Acabaríamos o jogo com 9 para cada lado. Pois é, quis ficar contornando. Deu 6 amarelos quando ele deveria ter dado 16 amarelos. Poucos jogadores ali resolveram jogar bola. Uma pena. Fico pensando assim, conheço o Cuca, trabalhei com o Cuca durante mais de 1 ano no Cruzeiro, conheço o Fernando da época de jogador no Cruzeiro. Eu tenho certeza que esses dois definitivamente não inflamaram em nada os atletas. Eles devem ter pedido, até pelo contrário, para aproveitarem a oportunidade. Do jogo, o que dá para dizer ainda? O Cruzeiro, como começou a trabalhar antes do Atlético e também já está com o grupo praticamente completo e tinha disputado um amistoso contra o São Paulo, achei o Cruzeiro muito mais organizado em campo. O Cruzeiro esteve mais próximo de fazer um gol do que o Atlético. O Cássio foi fazer a primeira defesa aos 22 minutos do segundo tempo. O Everson fez a primeira defesa aos 40 do primeiro tempo. Aquela cara a cara com o Gabigol? Com o Gabigol. Uhum. Então só isso aí já mostra, né? Um jogo com 47 faltas, um goleiro foi fazer uma defesa acabando o primeiro tempo e o outro só na metade do segundo tempo. Tecnicamente um jogo fraco, mas a gente já esperava. Agora, para que esse desgaste do Cruzeiro disputar 2 partidas, uma na quarta ou na quinta, outra no sábado, voltar correndo para o Brasil para jogar no domingo? Achei que esse planejamento do Cruzeiro aí forçou demais. Felizmente, ninguém se contundiu. Felizmente, que eu temia, CJ, que algum jogador se machucasse. Eu vi a entrevista do Bernard depois da partida, aí eu escolhi ele como o melhor fora de campo, porque foi a melhor entrevista. Primeiro ele criticou, entre aspas, não dando a letra, mas deixando no ar. A gente sabe que é uma ação do patrocinador, mas ir para o parque um dia antes do clássico, acaba que você tem que fazer essas ações, mas tira um pouco ali da concentração. Deixou no ar que não foi legal uma ação dessa. Pois bem, dito isso, ele fala, um clássico com entradas ríspidas, duras, né? A gente entende que é pré-temporada, é começo, não teve tanto futebol assim, teve mais pancadaria. Estou falando, gente, obviamente não literal como ele disse, mas a entrevista dele está disponível e foi exatamente nesse sentido. Ele dizendo que bom que ninguém se contundiu, mas foi um jogo muito disputado na parte física e pouco na bola. Aí eu falei, é isso aí. Porque eu achei, e desde o início, não estou falando, gente, de obra pronta, Gui, que é o após o ocorrido. Antes eu falava, para que isso? Por que isso? É muito dinheiro? É essa valorização de marca? É essa visibilidade? É o que é? Porque a Leila falou que é para dirigente passear, né? A Leila falou isso. Por que fazer isso com os clubes? Para que expor? Né? E se o árbitro fosse brasileiro e se tivesse valendo 3 pontos, nós terminaríamos com menos. Os jogadores sabendo disso, eles bateram justamente por isso, você acha, Gui?
Eu acho que eles sentiram desde o começo da partida que o árbitro não tinha pulso. E aí o jogo foi descambando, né? Lembrando que é filho de brasileiros, mas mora nos Estados Unidos. Um juiz que não tinha pulso para um jogo dessa altura, ainda mais numa rivalidade tão grande. Deixou o pau cantar. E acho que tecnicamente foi um jogo assim, muito picado, sem as equipes mostrarem nada assim, de excepcional. O Cruzeiro veio com a mesma formação que enfrentou o São Paulo, um pouquinho mais organizado, mas ficando assim bem característico, posicionamento do Eduardo mais pela direita, o Dudu pela esquerda, começou a dar padrão. E acho que ontem o Christian deve ter colocado uma interrogação na cabeça do Diniz. Para mim, o melhor em campo. Para entrar nesse time que vem formando aí como titular. No Atlético, faltam os reforços, o trabalho do Cuca de pouquíssimos dias. Mal começou a trabalhar, já viajou para os Estados Unidos, já teve que jogar um clássico, então não dá nem para avaliar, né? Otávio parece que está perdendo espaço, começou no banco. E eu falei aqui, CJ, que eu achava que 20 jogadores seriam substituídos. Você me perguntou, os 20, falei, eles vão poupar só os goleiros. No Atlético, só 3 não foram substituídos. Mesmo assim, o Atlético tinha no banco 10 jogadores, o Atlético não tinha nem 11 no banco. Então não substituiu o Everson, eu acho que o Igor, o Alan Franco, se eu não me engano, e o Bernard. Eu acho que o Atlético, o resto, trocou todo mundo.